Olá, alunas e alunos! Na aula de hoje vamos falar sobre um recurso natural que todos nós usamos todos os dias e que é essencial para a nossa vida, a água. Vamos entender como se dá a disposição de água potável e quais são os principais fatores relacionados à poluição dos nossos recursos hídricos. O volume total de água no planeta não aumenta nem diminui, é sempre o mesmo. A água ocupa aproximadamente 70% da superfície da Terra, porém 97,5% é água salgada. A quantidade de água não aumenta nem diminui, é sempre a mesma. A água ocupa aproximadamente 70% da superfície do nosso planeta, porém 97,5% da água do planeta é salgada. Da parcela de água doce, 68,9% encontra-se em geleiras, calotas polares ou em regiões montanhosas, 29,9% em águas subterrâneas, 0,9% compõe a umidade do solo e dos pântanos e apenas 0,3% é a porção superficial de água doce presente em rios e lagos. Ainda assim, a água doce não está distribuída uniformemente pelo globo. A América do Sul tem 26% do total de água doce disponível no planeta e apenas 6% da população mundial. Já o continente asiático tem 36% do total de água, enquanto abriga 60% da população mundial. A distribuição da água doce depende em grande parte dos ecossistemas que compõem o território de cada país. No Brasil, por exemplo, sabemos que a Amazônia é uma grande responsável por regular o volume das chuvas e o clima. É por isso que no norte do Brasil é muito comum ouvir a população ribeirinha dizer que a floresta vai chover. O aumento da demanda por água é consequência direta do crescimento da população, da ampliação dos níveis de consumo e também dos padrões de produção que são adotados. Apesar do Brasil ser um país privilegiado em volume de água doce, com 13% da água de todo o mundo, nós passamos a experimentar os primeiros sintomas de escassez, distantes do semiárido, a exemplo da crise de abastecimento recente em São Paulo. Mas o aumento da demanda não é o único responsável por diminuir nossos estoques de água potável. Entre as principais causas da diminuição estão o desperdício, a poluição por esgotos domésticos e por resíduos tóxicos provenientes da indústria e da agricultura. Vamos olhar alguns dados do Brasil. Estima-se que 37% da água tratada é perdida antes de chegar às nossas torneiras, por causa de falhas nas tubulações e ligações clandestinas. 82% da população brasileira é atendida por água tratada, mas só 49% tem acesso à coleta de esgoto e apenas 39% dos esgotos coletados são tratados. A falta de saneamento básico adequado causa poluição de corpos hídricos e afeta a saúde de milhões de brasileiros. O esgoto industrial também preocupa, porque nem sempre o descarte segue os padrões determinados pela legislação. Consideramos que 1 litro de esgoto industrial é 7 vezes mais tóxico que a mesma quantidade de esgoto doméstico. Para a gente ter um exemplo, o especialista Gessner de Oliveira estima que quase 10 milhões de litros de efluentes são despejados ilegalmente por hora no rio Tietê, em São Paulo. A poluição da água também pode ser agravada pela má disposição do lixo. Dos resíduos sólidos urbanos gerados no país, 42% têm destinação final inadequada. Quando temos enchentes, o lixo urbano é carregado por enxurradas, ocasionando poluição e contaminação de rios e de lagos. O desmatamento dos nossos biomas, que são as diferentes florestas nativas brasileiras, também são apontados como um dos principais fatores que interferem na disponibilidade de água potável. A vegetação, além de proteger os rios, é grande responsável pelo volume de chuvas e pela regulação do clima. A Mata Atlântica brasileira já teve 76% de sua área desmatada e é responsável pela conservação dos mananciais do Sul e do Sudeste. Já a vegetação nativa do Cerrado tem longas raízes que levam a água da superfície aos aquíferos, mas o desmatamento do Cerrado para dar lugar a plantações de milho e de soja, principalmente, desde a década de 70, já ocasionou a perda de 48% desse bioma no país, ameaçando a capacidade de recarga dos aquíferos, o que pode levar ao desaparecimento de rios inteiros. Em um cenário de provável escassez, não nos resta muito a não ser nos adaptarmos a viver com pouca água. No entanto, economizar água vai muito além de fechar a torneira na hora do banho. Isso porque apenas 8% da água potável no mundo é destinado ao consumo doméstico. De acordo com a ONU, 70% da água potável é consumida pela agricultura e 22% pela indústria.
Ou seja, se nós queremos mesmo contribuir para a economia da água, precisamos escolher bem o que nós consumimos. Para termos uma ideia, uma pesquisa recente avaliou a pegada hídrica da produção de alguns alimentos e descobriu que uma refeição à base de carne consome a mesma quantidade de água que 15 banhos de banheira. Pegada hídrica é um indicador de gestão sustentável da água que indica o consumo de água direta e indireta em todo o processo de produção. Vamos ver a pegada hídrica de outros itens. A produção de uma xícara de café consome 140 litros de água. A produção de um hambúrguer consome 2.400 litros de água em todo o processo e de uma camiseta de algodão são 2.700 litros de água. A produção de 1 quilo de carne bovina consome 15.500 litros de água. A gestão da água é de responsabilidade do Poder Executivo, normalmente um órgão da administração municipal ou estadual ou uma concessionária de águas e esgotos. Por isso, é muito importante conhecer a realidade da sua região e acompanhar as políticas públicas adotadas tanto para a captação de outras fontes de água, como a da chuva, como para a preservação de mananciais. O Brasil adota um modelo descentralizado de gestão dos recursos hídricos, com decisões tomadas em comitês de bacias hidrográficas que contam com a participação da sociedade civil. Você sabe a qual bacia hidrográfica o seu município pertence e se há um comitê em funcionamento? Como atividade complementar a esse tema, eu sugiro que você procure se informar sobre a situação da água na sua região. Até a próxima aula!